Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma atividade no Ler e Escrever. Sequência didática, carta de leitor, atividade 5B, páginas 25 e 26. Na aula passada, nós fizemos a atividade 5A, que foi escrevendo individualmente uma carta de leitor. Então, nessa página, você escreveu uma carta de leitor para o jornal O Estadão sobre a matéria celular nas escolas, né? Então, para a aula de hoje, você vai usar essa carta que você escreveu. Nós vamos fazer a atividade 5B, que começa no finalzinho da página. Revisando individualmente uma carta de leitor. 1. Na atividade 5B, você também fará a revisão individualmente da carta produzida. Para iniciar a atividade de revisão, leia a carta novamente com as observações feitas pelo seu professor e utilize os critérios descritos no quadro a seguir para auxiliá-lo. Preencha o quadro analisando os critérios para revisão, depois passe a limpo a carta e entregue para o seu professor. Então, na aula passada, vocês foram me entregando a carta e eu já fui corrigindo e pedindo para vocês fazerem as correções. Então, se você já fez as correções, ok. Se você ainda não fez, você precisa fazer, tá? Então, vamos para a leitura do quadro. Critérios. Então, aqui nessa coluna eu tenho os critérios e aqui eu tenho sim ou não. Então, se você usou esse critério na sua carta, você vai marcar sim. Se você não usou, você vai marcar não, tá? A carta de leitor está cumprindo seu principal objetivo, que é apresentar a opinião do leitor sobre a matéria lida ou sobre fatos, acontecimentos ou assuntos veiculados nela? Sim ou não? O principal objetivo da nossa carta era dar a nossa opinião. Então, a sua carta, você deu a sua opinião? Sim ou não? A carta possui referência à matéria que está sendo comentada? Você escreveu o título da matéria na sua carta? Sim ou não? A carta possui posicionamento, opinião do leitor em relação ao fato ou matéria comentada? De novo, você deu a sua opinião sobre o assunto? A carta possui dados de identificação do leitor como a cidade, a sigla do estado em que foi escrita, nome completo de quem escreveu? Então, lá na parte da identificação, você colocou o seu nome, a cidade de onde você fala, né? O nome completo, sim ou não? As informações da carta aparecem de forma direta, sem rodeios, de maneira que o que foi dito possa ser compreendido pelo leitor? Você foi direto ao assunto ou você ficou fazendo rodeios? Ficou falando da sua vida, das coisas que você gosta, ou você foi direto para dar opinião sobre a notícia? A crítica ou a opinião apresentada são feitas de forma respeitosa? Você escreveu o texto com educação? O texto está escrito em primeira pessoa, né? Eu sou fulano de tal, eu li a reportagem tal, está escrita em primeira pessoa? O texto está escrito de forma que os leitores da revista ou do jornal possam se interessar por ela? Então, a opinião que você deu vai deixar a pessoa que ler a sua carta com vontade de ler a notícia toda? Sim ou não? O texto está escrito de forma que possa circular nessa revista ou jornal considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas? Então, você escreveu a carta usando palavras formais, sem colocar questões pessoais no meio? O texto está escrito de forma que a ortografia esteja correta? Todas as palavras estão escritas corretamente? Dá uma olhada lá na carta. A carta está endereçada para quem deve ler? Então, eu pedi para vocês colocarem ao jornal O Estadão, né? Antes de começar a escrever. Você colocou isso? A carta possui uma despedida no término ou uma maneira própria de encerrar? Então, quando você terminou a carta, você escreveu lá atenciosamente, até mais, até outro dia e colocou o seu nome? Tá? Então, marca sim ou não.
Terminando essa correção, você tira uma foto e manda para o seu professor. Se você não fez a carta aqui, então você precisa começar fazendo a carta, tá? Essa atividade era uma atividade que eu ia atribuir nota e teve aluno que não fez, eu já não vou dar mais notas. Então, se você não fez essa, você precisa fazer para responder a atividade 5B, ok? Boa aula, quando eu terminar, não esquece de mandar a foto.